E a família de uma estudante de medicina tenta entender o que aconteceu com a filha após uma cirurgia na mandíbula. Larissa teve uma parada cardiorrespiratória a caminho do quarto. Isto depois da cirurgia, que havia sido considerada pelos médicos um sucesso. Vou mostrar para você como é que está a situação dela. Desde então, a mulher de 31 anos está em estado vegetativo. Acompanhe. Vou mostrar para você agora, na tela do alerta, como está a situação dessa jovem de 31 anos. Fez uma cirurgia na mandíbula, teve uma complicação logo assim que chegou no quarto, uma parada cardiorrespiratória, e você vai conferir comigo como ela está hoje, depois de um ano de cirurgia. Acompanhe. Larissa era estudante de medicina, apaixonada por vôlei, muito ligada aos familiares e amigos. Ela foi internada na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora para uma cirurgia para a correção da mandíbula em março de 2023. Desde então, a jovem está em estado vegetativo. Eu percebi que tinha errado quando ela entrou dentro do quarto, que as pessoas, os técnicos pediram para mim sair do quarto e a hora que eu voltei a olhar para o quarto, eu vi que ela estava recebendo massagem cardíaca. Entendeu? Aí logo após começou a entrar pessoas dentro do quarto, foi um corre-corre, acho que entrava médico, não sei lá o quê, e ela depois saiu entubada, né, quer dizer, em direção ao CTI, onde ela permaneceu 30 dias entre a vida e a morte, com pneumonia, infecções diversas, inclusive urinária. Como a gente não tinha informações, a gente sempre esperava. Amanhã a Larissa vai acordar. Aí a gente sempre esperava, não, amanhã a Larissa vai acordar, amanhã a Larissa vai acordar. Foram feitas tentativas de retirada de sedação. Nessas tentativas ela entrou em convulsão. Depois conseguiu se controlar, né, por meio de medicamentos. Ela foi se estabilizando, mas numa condição assim muito difícil, né? Nos registros médicos consta que a cirurgia foi realizada com sucesso. Mas em outro documento registrado pela equipe de enfermagem, consta que Larissa saiu do centro cirúrgico às 6 horas da tarde, menos de uma hora depois que a cirurgia foi concluída. Ela teria tido uma parada cardiorrespiratória ao sair do elevador a caminho do quarto. A família contratou peritos particulares para analisar o caso. O que nos foi perguntado logo de início, né, pelo médico, é se ela tinha algum problema cardíaco, porque o médico alegou que o coração dela parou, né? Então, ela não tem problema cardíaco, nunca teve problema cardíaco, ela inclusive fez todos os exames pré-operatórios, sempre foi atleta desde pequena, né? Então ela não tem problema cardíaco. Então, há versões diferentes, né, de que o coração parou, e aí a nossa pergunta, se o coração dela parou, por que ele parou? Em um dos laudos particulares, um perito apontou que Larissa foi submetida à cirurgia sob anestesia geral e que a parada cardiorrespiratória causou graves sequelas neurológicas. O relatório afirma ainda que há evidências de falhas em diferentes pontos da assistência médica, desde o acompanhamento anestésico até os cuidados pós-parada cardiorrespiratória, que contribuíram para o desfecho. O documento afirma que houve irregularidades no acompanhamento da paciente para o quarto, que ela pode não ter sido adequadamente monitorada e assistida por um profissional da enfermagem durante a transferência. Em outro laudo também particular, os peritos identificaram a ausência de informações importantes no relatório do hospital, como quando foi o momento da reanimação de Larissa, o modo como os profissionais foram acionados, os locais onde estavam, o horário do início das manobras cardíacas e a falta de informações sobre as medicações usadas no processo. A perícia afirmou também que um médico cirurgião teria avaliado a paciente na sala de recuperação 10 minutos após o término da cirurgia e que ela estava consciente, conversando, sem tosse e sem sangramentos antes de seguir para o quarto. Os familiares da vítima afirmaram que solicitaram as imagens do circuito interno do hospital no dia do acontecimento para entender o que poderia ter acontecido com Larissa, mas as imagens teriam sido negadas. Após uma ação judicial, a unidade de saúde afirmou que não seria mais possível enviar as imagens, pois elas teriam expirado 30 dias após o fato.
Nós pedimos as imagens das câmeras justamente que no prontuário fica um vácuo. Os próprios peritos alegam que não há nenhum registro desde o momento em que ela saiu da sala de recuperação pós-anestésica consciente, quer dizer, ela entrou na sala de recuperação consciente, saiu consciente durante os poucos 20 minutos que ela ficou lá. E o próximo registro é às 18 horas e 2 minutos, quando ela já foi entregue no andar em parada cardiorrespiratória. Então, esse intervalo de 17 minutos ficou sem nenhum registro. Então, nós pedimos as imagens justamente para ver o que aconteceu durante esse transporte. Em nota, o Ministério Público afirmou que acompanha o caso e solicitou a abertura de um inquérito para apurar o ocorrido. A Polícia Civil afirmou que já investiga o caso e que não vai dar detalhes para não comprometer o andamento das investigações. O Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais afirmou que todas as denúncias recebidas por meio de ofício vão ser apuradas, sendo respeitada a ampla defesa e o contraditório, e que todos os procedimentos estão sob sigilo, conforme o Código de Ética Profissional. Já a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora disse que expressa a mais profunda solidariedade à família da paciente, que entende a angústia e preocupação e que acompanha a situação. O hospital afirmou ainda que, ao ser instaurada uma ação na Justiça em respeito ao processo legal, não vai se posicionar sobre o caso fora dos autos judiciais.